Olá! Esse vídeo compõe uma das atividades avaliativas da disciplina de Controle de Processos de Instrumentação aplicada à Engenharia Química. Ele foi elaborado pelos alunos João Nascimento, Lene Hilde e por mim, Marcos. Ele tem como objetivo analisar o estudo de sintonia de controladores aplicado ao controle de temperatura de uma fornalha elétrica por meio do algoritmo genético. O vídeo se baseou no estudo do presente artigo, Optimal PID Tuning for Controlling the Temperature of Electric Furnace by Genetic Algorithm, publicado na revista Springer Nature em 2019. Bom, falando um pouquinho agora do forno elétrico, ele é amplamente utilizado na indústria, convertendo energia elétrica em energia térmica para aquecimento. O controle preciso da temperatura nos fornos elétricos, ele é fundamental para evitar alterações indesejadas nas propriedades físicas dos materiais processados. E dentre os diversos métodos de controle utilizados na indústria, destaca-se o controle proporcional integral derivativo, PID, onde cerca de 90% das indústrias utilizam esse tipo de controle devido à sua simplicidade, funcionalidade clara e ampla aplicabilidade. Agora, já com relação aos métodos tradicionais aplicados para a sintonia do controlador, ou seja, para a definição das constantes, são utilizados comumente o método de Cohen-Kunz e de Ziegler-Nichols. O problema desses métodos é que eles possuem limitações, pois eles trabalham de maneira linear e exigem experiência dos operadores e muitos testes para ajustar os coeficientes, o que acaba sendo um processo muito demorado. Portanto, é necessário o desenvolvimento de um método de sintonia ótima para o controlador PID. É aqui que entra o algoritmo genético. O algoritmo genético ele é um processo de otimização, que segue o processo de evolução natural. Ele se baseia no processo de seleção natural e pelos mecanismos da genética. Então, basicamente, é um processo de otimização com uma função objetivo, onde é necessário determinar uma solução. E a solução seriam os coeficientes adequados para o nosso controlador. Os algoritmos genéticos eles procuram pela solução ótima e eles começam a busca cegamente a partir de uma coleção de soluções potenciais. Essas coleções de soluções são chamadas de população, e cada solução da população é chamada de cromossomo. Esses cromossomos eles são comparados entre si com base em seu valor de aptidão. O mais apto é selecionado. Já se esse membro ele não atende aos critérios de parada, o algoritmo genético aplica seus processos para criar uma nova população, e esse processo continua até que o critério de parada seja alcançado. Bom, falando um pouquinho sobre o controle de temperatura, o controle preciso e imediato da temperatura, ele tem um grande impacto na indústria de alimentos e medicamentos. Quando a gente controla a temperatura de forma precisa e instantânea, nós evitamos a alteração ou degradação das propriedades físicas dos materiais em processo. Por isso, tão importante a otimização da sintonia do controlador. Em um sistema de controle de temperatura de um forno elétrico, os principais componentes são os seguintes: nós temos o sensor de temperatura, que vai monitorar a temperatura dentro do forno e converte essa medida em sinal elétrico proporcional à temperatura atual. Nós temos o controlador, que recebe o sinal do sensor e compara a temperatura atual com a temperatura desejada de referência. Aí, com base nessa comparação, o controlador determina a ação de controle necessária para ajustar a temperatura do forno. Nós temos também o elemento de aquecimento, que no caso de um forno elétrico é uma resistência ou um conjunto de resistências elétricas, né? Ou então bobinas de aquecimento, que vão converter energia elétrica em calor. Nós também temos, por fim, o sistema de controle de potência, que no caso do forno elétrico, o sistema ele é responsável por regular a quantidade de energia elétrica fornecida ao elemento de aquecimento. Isso é feito com base nas instruções do controlador para aumentar ou diminuir a potência do aquecimento a fim de alcançar a temperatura desejada. O trabalho desse artigo ele tem como objetivo, através do algoritmo genético, otimizar os valores dos parâmetros de ganho, Kp, Ki e Kd, para o controlador PID. Como nós vimos, o algoritmo genético necessita de uma função objetivo, e para esse caso do artigo, a função objetivo utilizada foi a integral do erro absoluto, onde o algoritmo genético busca minimizar essa função para selecionar os melhores valores de Kp, Ki e Kd. Por fim, esse é o modelo matemático da função de transferência do forno em questão, já com o time delay integrado na equação. Agora que já foi realizada a fundamentação teórica, partimos para a metodologia proposta para o controle de temperatura, assim como o passo a passo utilizado para esse ajuste.
Na primeira figura abaixo é apresentado um método de controle baseado em algoritmos genéticos, para ajustar o controlador PID de um forno elétrico. A planta GS representa a função transferência do sistema de controle de temperatura, mostrado na figura ao lado. É importante lembrar que a função transferência ela é uma ferramenta matemática utilizada para analisar o comportamento de sistemas dinâmicos, permitindo estudar as características de resposta do sistema a diferentes entradas e projetar assim controladores para o seu melhor desempenho. Neste caso, o objetivo é manter a temperatura de saída y de t próxima à temperatura desejada, x de t. O sinal de erro E de t é calculado como a diferença entre x de t e y de t. O controlador PID é projetado para minimizar esse erro, ajustando os parâmetros de ganho. De maneira resumida, o algoritmo genético está sendo utilizado, neste caso, para otimizar a função objetivo, a integral do erro absoluto, IAE. O algoritmo genético utiliza o sinal de erro E de t para ajustar os parâmetros do controlador PID, buscando encontrar os valores ideais desses parâmetros que minimizam o IAE. A metodologia geral para realizar esse ajuste é dividida em 3 passos. Primeiramente, a seleção dos parâmetros de ganho, secundariamente, a escolha da função objetivo e, por fim, a seleção de valores dos parâmetros utilizando o algoritmo genético. Os parâmetros de ganho do controlador PID são escolhidos para garantir um desempenho adequado do sistema, por meio de análises experimentais e observando as variações dos parâmetros do sistema com diferentes valores de ganho. Para o presente artigo, foram avaliados os parâmetros de ganho Kp, Ki e Kd experimentalmente. Ao analisar a tabela central, é possível ver que ela é subdividida em 3 colunas: Rising Time, Settling Time e Overshoot. O primeiro significa o tempo de acomodação, que indica o quão rápido o sistema atinge a estabilidade. Secundariamente, tem-se o tempo de subida, que mostra a rapidez da resposta inicial do sistema. E, por fim, o overshoot, que é a medida em que a resposta do sistema ultrapassa momentaneamente o valor de referência antes de estabilizar. Sendo assim, Kp foi avaliado em uma faixa de valores de 1 a 3. O melhor tempo de acomodação foi de 1,9 segundos, quando Kp era igual a 3. Já o melhor tempo de subida e overshoot foram de 12,7 segundos e 4,69%, quando Kp era igual a 1. Já o parâmetro de ganho Ki foi avaliado em uma faixa de valores de 0,5 até 2. O melhor tempo de acomodação foi de 1,43 segundos, quando Ki era igual a 2. Já o melhor tempo de subida e overshoot foram de 10,2 segundos e 0%, quando Ki era igual a 1. Por fim, o parâmetro de ganho Kd foi avaliado em uma faixa de valores de 3 a 7. O melhor tempo de acomodação foi de 0,694 segundos, quando Kd era igual a 7. Já o melhor tempo de subida foi de 7,38 segundos, quando Kd era igual a 5, e o overshoot de 24,3%, quando Kd era igual a 3. Para o passo 2, tem-se a escolha da função objetivo. A função objetivo é essencial para o algoritmo genético, pois é usada para avaliar a qualidade do ajuste do controlador PID. Nesse caso, a função objetivo é a integral do erro absoluto IAE, como pode ser observado na figura central. A mesma realiza a medição dos erros acumulados ao longo do tempo. Por fim, para o passo 3, tem-se a seleção de valores dos parâmetros utilizando o algoritmo genético. Nessa etapa, o algoritmo genético vai ser aplicado para ajustar o controlador PID, ou seja, nós vamos encontrar o valor ótimo de Kd, Ki e Kp. E por meio desses parâmetros, será possível ajustar e otimizar os controladores PID para o melhor desempenho do processo controlado. Então, nota-se que a tabela apresentada tem seus valores mínimos e máximos tanto para Kp, Ki e Kd após ser aplicado o algoritmo genético. A simulação do controle PID otimizado com o algoritmo genético proposto foi executada no ambiente do MATLAB. Diversas condições foram testadas, incluindo a utilização ou não do controle PID. Além disso, os resultados obtidos por diferentes abordagens foram comparados entre si. Fazendo análise da resposta para um processo não controlado, aqui na figura 8 apresentada, pode-se observar a resposta ao degrau do sistema sem o controle.
fica evidente que o sistema não está operando de forma eficiente. O tempo de subida e o tempo de acomodação são bastante elevados, além de apresentar um grande valor de offset. Nesse caso, o valor do degrau aplicado foi igual a 1, mas, se a gente reparar bem, a saída se estabiliza em cerca de 0,75. Para uma análise mais aprofundada do desempenho do sistema não controlado, neste caso, a tabela 6 apresenta os valores das respostas encontradas pelos autores do artigo. Então, na tabela, mostra que obteve-se, então, um tempo de subida de 10,2 segundos, um overshoot de 0 e um tempo de acomodação de 19,8 segundos. A seguir, na figura 9, pode-se visualizar a resposta do sistema ajustado por diferentes métodos descritos no artigo. Além disso, a tabela 7 vai apresentar os parâmetros característicos de cada resposta. Ao analisarmos os resultados, observa-se que o método ZN apresenta a maior porcentagem de overshoot, indicando uma resposta mais instável. Por outro lado, tanto o método de Nelder-Mead quanto a síntese direta apresentam uma menor quantidade de overshoot. No entanto, apesar da síntese direta ser a menor quantidade de overshoot, seus tempos de subida e acomodação são os mais longos. Ao compararmos os métodos mencionados acima, podemos concluir que o método de Nelder-Mead, de maneira geral, apresenta o resultado melhor do que os outros métodos. No entanto, é importante ressaltar que o controlador PID proposto, baseado em algoritmo genético, que é o do artigo, supera essas limitações mencionadas anteriormente. Esses resultados serão apresentados a seguir. A relação entre os parâmetros de características e os parâmetros de ganho podem ser observados na tabela 8. Essa relação é importante para garantir que todos os parâmetros de características estejam dentro de uma faixa aceitável, sendo possível aplicar o algoritmo genético, obtendo valores otimizados dos parâmetros de ganho, os quais estão apresentados na tabela 9. Por exemplo, ao aumentarmos o valor de KP, pode-se observar que o tempo de subida diminuiu, enquanto o overshoot aumenta. O tempo de acomodação também sofre uma pequena variação, assim como o offset diminui. Da mesma forma, ao aumentarmos os valores de KI e KD, obtemos respostas diferentes em relação ao tempo de subida, overshoot, tempo de acomodação e offset. Por meio da otimização com os algoritmos genéticos, obteve-se então os valores ótimos dos parâmetros de ganho. Nesse caso, o valor do KP é igual a 3,4, o KI é 0,6 e o KD é 6,75. Agora, a figura 10 mostra a resposta do forno elétrico aplicando esses parâmetros de ganhos otimizados. Analisando ela, pode-se observar uma melhora significativa no tempo de acomodação, porcentagem de overshoot e o tempo de subida, apresentando valores menores que em comparação aos métodos mencionados anteriormente. Além disso, dá para ver que o offset em regime estacionário vai ser nulo. Ali, o tempo de subida foi de 1,14 segundos, obteve-se um overshoot de 3,27%, e o tempo de acomodação é de 7,21 segundos. Por fim, na tabela 11, foi feita uma análise comparativa do método proposto com os outros métodos mencionados. Analisando os resultados, fica evidente que o método proposto apresenta um desempenho mais refinado em comparação aos outros, justamente porque apresentou os menores valores de tempo de acomodação, tempo de subida, percentual de overshoot e não apresentou offset. O artigo propôs um controlador PID otimizado geneticamente, baseado no controle IAE, para controlar a temperatura do forno elétrico. O critério IAE foi considerado como uma função objetivo para a otimização do erro. Através dessa otimização, utilizando algoritmos genéticos, obteve-se valores ótimos para os parâmetros de ganho. Com esses valores, a resposta do sistema ao degrau apresentou resultados superiores em relação aos métodos convencionais. Portanto, conclui-se que os autores obtiveram sucesso na sintonização deste controlador PID.